Mateus capítulo 4, versículo 8 a 11. Mas inicia no versículo 1, mas a gente vai discorrer o pensamento a partir do versículo 8, mas eu vou ler desde o primeiro. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui a gente entra no versículo 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isso o deixou, e o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Isso na versão do João de Almeida. E para a gente ler um outro trechinho também, a gente vai no Haroldo e vai dizer assim: Novamente o diabo, já entro a partir do versículo 8. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Isso na versão Haroldo Dutra Dias. Bom, o que nós temos nesses estudos, tá? Nós vamos, a partir do versículo 8, pegar a parte em que o diabo levou, lá no versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Levou ainda o diabo, ou seja, a ilusão da matéria, a um monte muito alto. Como assim muito alto? Capaz de mostrar tudo. Mostrou-lhe todos os reinos. O que são os reinos do mundo? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Todas as sensações, os apegos sensoriais, né? E a glória. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O que é a glória? A glória é as sensações boas que o mundo pode trazer. Esses apegos, essas paixões mundanas, elas causam sensações. E o lado positivo a gente vai chamar de glória. Positivo da sensação boa de sentir, mas não necessariamente é positivo, né? Então ainda vai ter esses prazeres sensoriais, né? Isso vai gerando os nossos apegos e as paixões. Isso tudo vai envolvendo quem? O nosso ego. Quem se apega ao mundo material? Quem quer ter os prazeres em excesso, as sensações, os apegos materiais, os apegos a si mesmo, a sua personalidade, né? Isso ele está falando só da parte positiva. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Me adorares quem? A matéria, o apego material. O diabo, ele é uma alegoria. O diabo não é um personagem que existe de verdade. Ele está simbolizando algo aqui no texto esotérico, no conhecimento oculto que Jesus passava para nós, que passou para nós, né? O que é o diabo? O diabo é a própria apego à matéria, a ilusão da matéria. Não que a matéria é má, não é isso. A gente precisa da matéria para a evolução. Mas o apego às coisas mundanas, né? O apego ao meu próprio ser, ao meu ego, ao meu orgulho, às minhas vaidades, ao meu egoísmo. Isso é o apego. Isso é uma ilusão. Levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Todo esse apego sai sensações boas. Quando a gente é adorado,
quando a gente é desejado, quando a gente sente os prazeres, as conquistas materiais, a gente vai gerando apegos a isso, né? A gente vai tendo conquistas materiais e apegos materiais, apegos à nossa própria vaidade. Quando esses apegos é a nós mesmos, a nossa vaidade, a nossa aparência, é o orgulho. É um apego mundano que nós temos. É um dom do diabo, da ilusão da matéria dentro de nós. Quando a gente gera o apego aos objetos e às coisas que a gente quer para nós e não consegue dividir, isso são os egoísmos. Então, quando a gente perde algo, a gente se sente roubado, a gente se sente vítima, e isso ele não mostra na glória, né? Porque todos os apegos à matéria têm esse revés. Tem a sensação positiva, mas ela também vem junto às sensações negativas. Quando a gente vai conquistando a matéria, a gente vai também se apegando a ela. Quando a gente vai conquistando a nossa imagem, a nossa aparência, a nossa vaidade, o nosso orgulho, porque a inteligência também é uma beleza, o intelecto aflorado também é uma beleza e a gente se apega a ele. Talvez seja o pior das vaidades, seja do intelecto. Porque ela não envelhece com o tempo, ela não perde a beleza material, mas ela é um apego. Então isso vem permeado, né, desse contexto. Um grande intelecto sem humildade é um apego material. É uma virtude ser inteligente, com certeza, mas sem a humildade ela pode ser uma grande causa de perdição. Então ele não fala disso, ele fala só desse momento, né, das glórias do mundo dos apegos materiais. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Retira-te da onde? Aonde está acontecendo isso? Porque se ele é uma ilusão da matéria, ele está tentando seduzir o Cristo, seduzir o Jesus, né, para esses reinos do mundo, esses apegos, essas vivências materiais, né, e quer mostrar as glórias, e Jesus fala para ele: retira-te, mas te retira da onde? Daqui de dentro, desse autocontrole que ele tem. Porque Jesus vai nos dizer que o reino dos céus está dentro de vós. Então, se o reino dos céus está dentro de nós, aonde acontecem essas tentações? Né? Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20, vai dizer assim: interrogado pelos fariseus, isso na versão do João de Almeida, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isso na versão do João de Almeida. Outras versões pode estar escrito está entre vós. Mas a gente também pode questionar qual é o interesse de cada religião, né? De tirar esse reino dos céus dentro de nós. Porque se Jesus fala de um reino dos céus que está dentro de nós, e ele vem nos salvar, ele tem que vir para dentro de nós em talentos, em virtudes, em crescimento, em desenvolvimento espiritual. E o reino dos céus e Deus vão acontecer dentro de nós. Aí tira todo o poder das igrejas, que é onde ele é salvo de maneira externa, porque ele morreu na cruz e já nos salvou dos nossos pecados, né? Então, bastaria irmos para o culto, para a igreja, qualquer que seja, indiferente de qualquer religião. No sentido esotérico, o culto, ele não está de maneira externa, ele está dentro de nós. E isso botaria em xeque, né, muito do poder das religiões que vinham do passado, né? Então, hoje em dia, a gente vive uma outra era, onde as próprias religiões já conseguem abarcar um pouco melhor isso, né? Já fala muito mais desse ambiente interno, de que Jesus não veio salvar e tu pode fazer o que tu quiser e já está salvo. Não funciona assim, né? Existe todo um funcionamento esotérico, interno, esotérico, teorias do interior, né? E não exotérico, teorias do exterior, esotérico. E lá no Evangelho de Tomé, o que é o Evangelho de Tomé? Lá naqueles achados de Nag Hammadi, que é uma cidade do Egito, eles acharam vasos, né? Até tem um vasinho simbólico aqui, a gente usa o Evangelho do Hermínio de Miranda, que é um espírita, sobre os achados. E dentro desses achados há muitos apócrifos, muitos evangelhos,
né? E outros textos também, mas dentro deles o Evangelho de Tomé. Fizeram os testes de carbono 14, data de 3º a 4º século o material achado. E o que isso tem de interessante para nós? Que não foi passado de mão em mão, sofrendo alterações e concílios que pudessem, ao nosso bel prazer humano, modificar conforme a gente sentisse necessidade de controlar as massas. Então ele ficou guardadinho num jarrinho há quase 2000 anos atrás. Então quando eles acham, ele tem uma integridade maior, né? E ele converge bastante a muitos dos textos de Tomé que encontram grandes semelhanças, se não, né, quase que idênticos ao canônico, mas há textos que não estão nos canônicos. E ele é escrito por aforismas, não tem muito a vida de Jesus, é mais as sentenças, os ensinamentos, né? Então, na sentença 3, ou aforisma 3, ele vai dizer assim, no Evangelho de Tomé: Jesus disse: se aqueles que os guiam lhe disserem, eis que o reino está nos céus, então as aves do céu lhe precederam. Se lhes disserem que está no mar, então os peixes já lhes precederam. Mas o reino está dentro de vocês e também fora de vocês. Quando vocês conhecerem a si mesmos, então serão conhecidos e saberão que são filhos do Pai vivo. Mas, se vocês não conhecerem a si mesmos, então vocês estão na pobreza e são a pobreza. Então, olha o que ele está dizendo. Se nos disserem que o reino dos céus está nos céus, não pode, porque daí algo que está no céu precedeu. Se está no mar, é tudo muito simbólico. Os peixes precederam, mas o reino dos céus não está em cima nem embaixo. É isso que ele quer dizer. E ele vai dizer, mas o reino está dentro de vocês e também fora de vocês. E aí ele termina com a parte fundamental. Quando vocês conhecerem a si mesmos, isso é importante, esse reino dentro de nós, conhecer como funciona para despertar esse reino dentro de nós e esses apegos, esse diabo que vive dentro de nós como um símbolo de apegos à vida material, né? Os apegos ao ego, né? Então serão conhecidos e saberão que são filhos do Pai vivo, vivo para a espiritualidade. Mas se vocês não conhecerem a si mesmos, viverem os apegos materiais e não esse autoconhecimento, mas se vocês não conhecerem a si mesmos, então vocês estão na pobreza da matéria e são a pobreza, são pobres em espíritos nesse sentido. Então o que Jesus está lhe dizendo? Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, tentações da matéria, apegos, prazeres em excesso, né? Porque ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele prestará cultos. Se o reino dos céus está dentro de nós, aonde está Deus? Como é que a gente presta culto e adora esse Deus? Trabalhando em prol do reino dos céus que habita dentro de nós. Com isso, deixou o diabo, as tentações, saíram de perto dele. É o poder da perfeição de um Cristo, né? E eis que vieram os anjos. Os anjos simbolizam, nesse caso, as sensações de elevação da alma, de espiritualização, de livramento dos apegos da matéria. Não que a matéria seja ruim, mas o apego à matéria, o vivenciar a matéria, esse apego que o ego é a nossa grande ferramenta de funcionamento ao apego material, quando a gente se livra disso, vem a elevação espiritual. E os anjos o serviram.